A aprovação relâmpago do projeto das festas clandestinas pelos vereadores de Bauru continua a gerar divergências. Contrários à lei se reúnem agora com o prefeito Clodoaldo Gazeta para pedir que ele vete o texto. Para quem defende, a medida vai garantir o sossego da população. Para quem critica, o texto é confuso e menos eficiente que outras leis que já tratam do tema. Trabalhadores param em Bauru em protesto contra a reforma da Previdência. Já ouviu falar em ventosa terapia? A técnica que deixa marcas é usada para a recuperação de lesões. E no Dia Mundial do Consumidor, a coordenadora do Núcleo Regional do Procon em Bauru destaca os direitos dos cidadãos e os deveres das empresas. Está no ar o Unesp Notícias desta quarta-feira, 15 de março. Boa noite. A aprovação do projeto que define regras para a realização de festas em Bauru ainda repercute. Agora, no fim do dia, jovens contrários à lei se reúnem com o prefeito Clodoaldo Gazeta para pedir que ele vete o texto. Nós fomos conhecer os argumentos de quem defende a proibição das festas ditas clandestinas e de quem critica o conteúdo e as intenções do projeto. Mesmo após 6 emendas, o projeto de lei que prevê a proibição de festas consideradas clandestinas em Bauru continua gerando discussões. Segundo o vereador Benedito Roberto Meira, favorável ao projeto, a lei tem o objetivo de assegurar os direitos de uma grande parcela da população bauruense. Nós temos um interesse de muitas pessoas que são incomodadas, que não têm tranquilidade no seu sossego no dia a dia, porque as festas acontecem absurdamente de segunda a domingo, em áreas que são estritamente residenciais, em áreas em que as residências onde realizam essas festas, os locais, são destinados exclusivamente para atividade residencial e transformam isso numa atividade comercial. O projeto, aprovado pela Câmara na última sessão, proíbe a realização de festas classificadas como clandestinas, ou seja, festas públicas com ou sem cobrança de ingresso, que não obedeçam às normas legais ou que não respeitem a lei de zoneamento. Para essas festas, o projeto prevê multa de R$ 5.000, cancelamento do evento e apreensão de produtos de consumo. Uma das emendas do projeto exclui de punição festas familiares ou entre amigos e festas com fins assistenciais, folclóricos, culturais, desportivos, religiosos ou filantrópicos, desde que a finalidade possa ser comprovada. O que é uma festa clandestina? É aquela festa em que você tem uma comercialização antecipada de venda de ingressos, onde você tem uma venda abundante de bebida alcoólica ou então o open bar que já está incluso no preço. Essas pessoas organizam festas com cunho comercial, mas desprovida da documentação exigida pela prefeitura, como, por exemplo, um alvará de funcionamento, um termo de vistoria do Corpo de Bombeiro que dá toda a segurança para os ocupantes daquele evento, e também desprovido de saúde, ou seja, você não tem um suporte de saúde para dar uma assistência aos usuários caso venha a ter problema. Para este advogado, o projeto não deixa claro como a fiscalização vai ser feita e pode ferir alguns direitos. Ela permite hoje, com as emendas, as festas de amigos e tudo mais, e diz que deve ser provada. Então a questão que fica, prova-se antes ou depois da imposição da multa? Se for antes, quem serão os órgãos responsáveis para que nós provemos, olha, farei meu aniversário e nessa festa está previsto 30, 40 pessoas. E diante disso, será que essa necessidade de prova para coisas tão minúsculas que aqui não especifica, não vai ferir os nossos direitos de propriedade, de livre manifestação do pensamento, associações pacíficas? Já o presidente do Conselho Municipal de Segurança, o Conseg Centro-Sul, acredita que a lei vai garantir o direito ao sossego de moradores vizinhos a locais que não sejam apropriados para a realização de festas. Para a pessoa que está se divertindo, que sem sombra de dúvida tem todo o interesse do mundo em se divertir, todo o direito, inclusive, de se divertir, fato é que, para ela, o direito dela é tutelado.
O ponto que está sendo debatido em relação a essa lei, que na verdade é o posicionamento que o Conseg sempre trouxe luz em relação aos que não eram tutelados, é daquelas pessoas que vivem ao lado, que muito embora quem quer se divertir tenha direito disso, aquele que quer descansar também tem direito disso. Para o advogado, reuniões e festas que não provocarem distúrbios aos moradores do entorno não vão ser prejudicadas. De repente, mesmo que seja uma república e faça uma festa, se ele encerrar num horário pertinente, não causar transtorno na região, a probabilidade dele ter transtorno vai ser muito pequena. Quem é contra afirma que o projeto é desnecessário, já que existem leis que asseguram o direito ao sossego e regulamentam, por exemplo, o excesso de barulho. Já existem muitas leis, tanto municipais, estaduais e federais, que já regulam isso. O que falta é fiscalização do poder público. Se eles utilizassem todo esse aparato que já existe, tranquilamente esses problemas que são corriqueiros não aconteceriam. Esta também é a opinião de alguns movimentos sociais da cidade que se posicionaram contra o projeto, como o movimento Liberdade e Luta. As leis que determinam tudo o que está nesse projeto, como por exemplo, consumo de bebidas alcoólicas por menores, consumo de drogas ilícitas, o volume alto das festas, todas essas legislações já existem, basta que elas sejam aplicadas. Então o papel dos vereadores teria que ser cobrar a aplicação e a fiscalização dessas leis. Tanto é que nós temos inúmeras casas aqui em Bauru noturnas que não tem alvará, que o alvará está vencido. Então a gente precisa dessa fiscalização, sim. Mas esse projeto ele não vem com essa intenção, ele vem com a intenção de realmente criminalizar e dar mais aval para a repressão que a PM já vem fazendo. Para Renata, o projeto não deixa claro diversos pontos, como a fiscalização e os reais critérios para definir uma festa como clandestina. Mesmo com as emendas que foram propostas pelos vereadores ontem, o projeto ele ainda continua sendo inútil do ponto de vista legal, porque ele continua sendo um projeto que fala sobre os mesmos problemas que outras leis já resolvem, e ele também é perigoso ao criminalizar as festas de pessoas, por exemplo, mais pobres, que não têm acesso à zona sul, centro da cidade, que é onde acontecem as festas em lugares com alvarás. E também a população que quer fazer manifestações populares, culturais, no seu bairro e do seu grupo ali, né? A exemplo do que aconteceu em todo o país, hoje aqui em Bauru, trabalhadores paralisaram em protesto contra a reforma da Previdência. O ato teve bastante adesão entre professores da rede pública. Por causa disso, 6 escolas municipais não funcionaram hoje. 16 tiveram paralisação parcial dos funcionários. Entre as escolas da rede estadual, segundo a APOESP, o Sindicato dos Professores, 60% dos docentes de Bauru aderiram ao protesto. E pelo menos 40 escolas estão paralisadas hoje, total ou parcialmente. No meio da manhã, os manifestantes saíram em passeata pelas ruas da região central. A Polícia Militar acompanhou o protesto, que se desenrolou de forma pacífica. E agora, à tardezinha, um grupo voltou a se reunir em frente à Câmara Municipal em protesto contra a reforma da Previdência. Os trabalhadores também reclamaram de demandas específicas de cada categoria profissional. Depois do intervalo, a gente recebe a coordenadora do Núcleo Regional do Procon São Paulo em Bauru, a Valéria Cunha. Ela fala sobre seus direitos hoje, que é o Dia Internacional do Consumidor. Voltamos num instante só. Hoje é o Dia Mundial do Consumidor. A data surgiu em 1983 com base em um discurso do presidente americano John Kennedy, feito mais de 20 anos antes. Foi a primeira vez que um líder de expressão mundial falou sobre a importância de se respeitar e ouvir o consumidor. Para marcar a data, a gente conversa agora sobre os direitos que têm sido violados com maior frequência. Vamos receber a coordenadora do Núcleo Regional do Procon São Paulo em Bauru, a Valéria Cunha. Valéria, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Nós é que agradecemos a possibilidade de difundir os direitos dos consumidores. Valéria, se a gente olhar as reclamações mais frequentes aqui na cidade de Bauru, elas não diferem do resto do estado. As empresas que têm mais queixas são empresas de telefonia móvel, TVs por assinatura
e bancos. E são grandes empresas, na maioria das vezes, e o consumidor tende a ficar um pouco inseguro se ele vai conseguir algum resultado contra essas grandes empresas. O que você diria para esse consumidor? O retorno tem sido alto, mesmo desse tipo de empresa? O retorno é alto. São empresas com um número expressivo de clientes e daí esse resultado negativo muitas vezes, um número grande de reclamações. Entendemos que as empresas, não sei se por intransigência ou por problemas internos, muitas vezes elas não conseguem resolver o problema dos consumidores através dos seus canais competentes, como o serviço de atendimento ao cliente ou ouvidoria. É importante, sim, que o consumidor recorra aos PROCONs, aos órgãos de defesa do consumidor. Esses órgãos, eles são bastante respeitados pelas empresas, elas não querem constar nesses rankings negativos e acabam por atender às solicitações quando feitas através dessas instituições. Nós, servidores dos PROCONs, inclusive, costumamos dizer que muitas vezes servimos como balcão de atendimento para essas empresas, que os problemas poderiam ser sanados diretamente através dos seus canais, mas somente após o consumidor chegar ao PROCON, recorrer a essas instituições, é que o problema é sanado. E falando isoladamente de cada uma delas, Valéria, em relação às empresas de telefonia móvel, qual que é o principal problema, o mais recorrente? O problema mais recorrente nos dias de hoje são as cobranças indevidas. Então, para aquelas pessoas que utilizam o serviço pré-pago, se surpreendem muitas vezes com o abatimento indevido dos créditos, e para os que têm as contas, o serviço pós-pago, também se surpreende ao receber as faturas com valores superiores aos contratados, já que é comum a gente contratar pacotes de serviços com valores pré-determinados, mas esses valores acabam sempre sendo descumpridos e resultando em cobranças maiores. Então, como via de regra, temos aí esses problemas relacionados às cobranças. No caso do pré-pago, o cliente deveria guardar um comprovante de quando colocou o crédito para depois cobrar esse valor? É importante, e no caso do pré-pago, o consumidor ele tem que estar ciente que ele também tem o direito à fatura, ao demonstrativo de utilização. Então, muitas vezes as pessoas não têm essa ciência. Eles entendem que o demonstrativo, com os números chamados, a duração dessas ligações ou do uso de internet, é válido apenas para quem tem o serviço pós-pago. Mas para quem tem o pré-pago, também existe esse direito, então é importante solicitar das operadoras. Via de regra, elas disponibilizam a visualização através da internet, o que é um facilitador, e é importante, portanto, através da conferência da fatura, confrontada com o boleto da recarga, é possível verificar se o valor é compatível ou não. No caso dos bancos, que também são alvos frequentes de queixas, seriam as cobranças indevidas também de tarifa? Também, no caso dos bancos, são as cobranças indevidas, tanto nas tarifas quanto em valores que acrescem financiamentos, empréstimos. Um problema que nós temos também de maneira recorrente em relação aos bancos é a falta de informação adequada. Quando o consumidor vai abrir uma conta, ele recebe um calhamaço de papéis já com o local onde ele deve assinar. Ele acaba não lendo. Ele acaba não lendo. É importante, e muitas vezes o volume de papéis é tão elevado que é impossível realmente ler naquele momento. Então, o consumidor ele também tem que estar ciente que ele tem o direito de exigir uma minuta desse contrato. Ele pode e deve solicitar esse documento, levar para casa, ler, compreender os pontos que são difíceis, de difícil entendimento. Ele deve buscar obter mais informações junto aos PROCONs, junto ao próprio gerente do banco, para que ao fazer a contratação ele esteja ciente exatamente tudo que ele está contratando ao aderir àquela conta bancária. E as empresas de TV a cabo? Uma pergunta que se faz, uma dúvida frequente, é se elas têm o direito de aumentar a mensalidade quando quiserem. Olha, a lei que instituiu o Plano Real, lá no início da década de 90, ela estabelece que os reajustes serão sempre anuais. A TV a cabo, ela tem um problema. O correto seria esse reajuste anual ocorrer a partir do momento que o contrato foi firmado. Então, assinei o contrato hoje, contratei um determinado
determinado valor e esse valor só será reajustado em 12 meses. O que ocorre é que eles efetuam a variação de valor numa data pré-estabelecida para toda a carteira de clientes, independente da data da contratação. Então, muitas vezes, o consumidor ele vê esse valor variando, majorando sempre, num período inferior a 12 meses. Vale reclamar. Ele deve, de posse do seu contrato, ainda que a contratação tenha sido feita por telefone ou via internet, que são formas recorrentes de contratação desses serviços, ele deve recorrer. Essas gravações de contratação, elas devem ser mantidas pela empresa. E hoje, no Dia do Consumidor, vários sites estão com promoções, né, para favorecer, entre aspas, os consumidores. Quais são os cuidados principais nesse tipo de compra pela internet, Valéria? O consumidor ele tem que ter cuidado com o valor final da compra. Então, muitas vezes o produto está em promoção, entretanto, existe o valor do frete e nessas datas promocionais é costume, inclusive, majorar o valor do frete, o que acaba neutralizando o desconto. Então é importante comparar entre um site e outro e nós recomendamos antes da compra uma visita ao site do Procon estadual, da Fundação Procon São Paulo. Ali nós temos uma listagem com mais de 500 sites a serem evitados. Então são sites que apresentam problemas, que não entregam a mercadoria, que entregam diferente do solicitado e não resolvem o problema do consumidor. Alguns estão inativos, outros ainda em atividade e, portanto, antes de concretizar a compra, é importante verificar essa listagem. O site, então, é o procon.sp.gov.br, né? Isso mesmo. Eu agradeço demais as suas orientações aqui. Nós é que agradecemos essa oportunidade. É fundamental que o consumidor conheça os seus direitos para poder exercê-los, reivindicá-los. Muito obrigada. Tá certo. A seguir, uma técnica que deixa marcas para tirar a dor. Você vai conhecer os benefícios da ventosa terapia, utilizada cada vez mais na recuperação de atletas. Voltamos num instante só. Estamos de volta e vamos direto saber como fica o tempo amanhã. As informações são do IPMET e do CPTEC. Para amanhã são previstas chuvas apenas na faixa leste e no nordeste do estado. Nas demais regiões, o sol deve predominar. Bauru deve ter uma quinta-feira sem chuvas. Agora a umidade do ar é de 59%. Praticamente não venta neste momento. Hoje os termômetros foram dos 19 aos 30 graus. É a mesma variação prevista para amanhã. A gente fala agora de uma técnica de alívio da dor que a princípio pode assustar porque deixa marcas no corpo. É a ventosa terapia. Ela vem sendo cada vez mais usada no tratamento de lesões em atletas. O Lauro participa de um grupo de corrida e sempre que pode compete em provas. Para conseguir manter esse ritmo, ele acrescentou na rotina outros exercícios, como treinamento funcional. O que também fez a diferença foi o acompanhamento com o fisioterapeuta quiroprata. Dessa vez, ele resolveu experimentar uma técnica nova no atendimento, a ventosa terapia. Eu tinha ouvido falar, mas mais em atleta, né, profissional. Aqui em Bauru nunca tinha... Conheço alguns corredores amigos meus que fizeram, até pela marca roxa que fica no corpo, né? Então eu acabei perguntando para um colega meu, ele falou que tinha sido feita ventosa, mas nunca tinha feito. A ventosa terapia só pode ser realizada por profissionais capacitados, como fisioterapeutas. Para o Lauro, essas técnicas podem, inclusive, melhorar o rendimento físico. Para qualquer esporte é essencial, né? Mas para corrida, para quem corre, a questão do impacto no solo, para joelho, para panturrilha, para posterior de coxa, né? As técnicas que eles usam é incrível. Na hora dói muito, né? Em torno de uns 10 segundos. Você tem que respirar, tudo que dói muito, realmente. Mas é onde criam as microlesões, né? Na perna. E depois disso, a dor praticamente some. O tratamento com as ventosas ficou mais conhecido na Olimpíada de 2016, quando alguns atletas foram vistos com os hematomas característicos. Mas a terapia é antiga. Muitos povos antigos já usavam esse tipo de tratamento. O Egito Antigo, a Grécia Antiga, eles já usavam. A China ficou muito popular com isso, depois veio para o Ocidente. Hoje em dia a ventosa terapia está sendo muito usada para tratamento de dor,
para os tratamentos de lesão, uma contusão, por exemplo, para soltar o músculo, né? Atletas principalmente que têm um uso excessivo da musculatura, então essa musculatura acaba ficando presa, geram pontos de tensão, e a ventosa ela auxilia muito na liberação desses pontos. E não é só para os atletas que a técnica é indicada. O José Carlos, por exemplo, incluiu a ventosa terapia nas sessões de acupuntura para melhorar os sintomas da artrose. O médico tinha indicado uma cirurgia no joelho, mas antes de aceitar o diagnóstico, quis tentar a fisioterapia. Ele conseguiu evitar a operação e hoje aproveita os benefícios. A questão da dor, da flexibilidade. Eu não quero me submeter a uma cirurgia de porpinho. Então, eu prefiro um tratamento natural, menos agressivo e também efetivo. Qualquer pessoa pode fazer o uso da ventosa terapia, respeitando algumas contraindicações, né? Criança, idoso pode fazer sem problema nenhum. Gestante, por exemplo, não vou fazer na barriga. Alguns pontos, a partir do 7º mês de gestação, não são indicados porque pode estimular um parto precoce. Pessoas com varizes ou problemas de coagulação, então não é indicado fazer, né? Porque eu vou gerar um trauma, um microtrauma em microvasos, né? E isso pode causar uma hemorragia. Para aplicar a técnica, o Ellison utiliza os conhecimentos da acupuntura. As ventosas são colocadas em pontos específicos, usando um aparelho simples que permite a aderência do objeto na pele sob pressão. As marcas no corpo somem em cerca de uma semana. Apesar da terapia estar em alta, é fundamental ter alguns cuidados antes de se submeter às ventosas. Acaba virando modinha, né? Então as pessoas acabam fazendo sem muito conhecimento, né? Então procurar sempre um profissional de qualidade para fazer. O Unesp Notícias fica por aqui. Se você perdeu alguma reportagem desta edição, é só acessar o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Voltamos a nos encontrar amanhã às 6h30 da noite. Tchau! Thank you.